Boa noite, Venevardinho. Tranquilo? É, Venevardinho. E Grazi, boa noite, Grazi. Boa noite, professor. Boa noite, Kívia. Boa noite. Guilherme, arruma a internet da Ana e do Luiz lá, que tá tudo ferrado lá. A de ABC Rede aí tá dureza, hein? É a falta de concorrência. É, o que é mesmo. Aí, ó, esse final do ano, quando nós se formar, nós vamos abrir uma concorrência contra eles aqui em Tupi. É. Putz, cara, quando tava começando a ABC Rede, eu falei, eu acho que eu vou montar um negócio desse aí também, que antigamente era mais fácil, né? Tinha, o equipamento não era tanta coisa tal. Eu vou montar também. Olha que esse arrependimento matasse, tá vendo? Quando você não coloca em prática as suas ideias, né? Hoje você tava rico hoje, ó. Então, olha o tamanho que tá os caras hoje. Galinha do Globo de Ouro, hein? Pois é. Pessoal, vamos começar então. Eu acredito que seja mais curta a aula hoje, porque eu vou comentar só sobre os dois questionários que ficaram faltando aqui. Acho que de vocês, Osmar, era só realmente aquele detalhezinho lá. Agora que eu estou lembrando aqui. Então, acho que não vai precisar pegar a próxima aula para falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre os dois outros questionários de pesquisa, para que vocês tenham noção do aonde que vocês estão errando, como se compõe realmente o questionário. Os erros foram muito parecidos entre todos os grupos, né? São coisas que também são plenamente normais, tá? Não é... Vocês não nasceram sabendo fazer formulários, né, de pesquisa. Então, às vezes, vocês colocam coisas aqui que vocês não se atentam que pode dar problema lá na frente, né? Então, eu vou só comentar os dois trabalhos, eu trouxe já anotado aqui o que a gente vai falar, então, possivelmente, seja até mais rápido. E aí, para não entrar na outra matéria ainda, na outra aula, a gente, se terminar mais rápido, beleza, senão a gente vai de boa aqui. Então, ó, primeiro que eu vou pegar, vamos lá. Estão vendo aí, né? O cenário de pesquisa, né? Vou ver qual que é. Esse aqui é o do grupo da Roselaine, né? É isso? Me dá um feedback aí. Isso, né? Bom, beleza. Então vamos lá, pessoal. Como eu havia dito para vocês, tem algumas informações que vocês têm que se atentar quando vão fazer o questionário de pesquisa, tá? Porque eu já sei que ele dá problema. Então, por isso que eu mais vou fazer críticas ao que vocês fizeram do que coisas boas, porque eu quero ensinar vocês aonde vocês estão errando para fazer esse questionário de pesquisa, tá? Então, vamos lá, ó. Nesse daqui que está aparecendo aqui, então, nessa pesquisa de mercado aqui do grupo da Roselaine. Então, primeira coisa, Roselaine, e seu grupo, né? Primeira coisa, identificação da pesquisa, eu não posso fazer. Acho que eu já até comentei isso com vocês, né? Identificação jamais eu posso fazer, porque se eu fizer, a pessoa ela não vai ser sincera, principalmente quando a gente fala sobre pesquisa de crime.
que é pesquisa de clima? Aquela que é feita internamente dentro da empresa. Tá? Então, por exemplo, que você faz normalmente com um funcionário. Se você colocar identificação, jamais ele vai falar aquilo que ele pensa. Tá? Então, identificação, por exemplo, nome, só colocar ele aqui. Oi, Arielle, boa noite. Então, vamos lá. Então, galera, a primeira coisa que está errada aqui é uma questão de identificação. Então, vocês colocam aqui, ó, nome, número de telefone celular. Então, isso aqui não se coloca, tá? De forma nenhuma. Isso aqui ele tem que ser anônimo. Quando muito, vocês pedem para identificar, por exemplo, se for lá no Google Formulários, qual é o e-mail da pessoa que respondeu, mas mesmo assim, acho que é até difícil de identificar, tá? Então, ela não pode ter informações pessoais aqui, no sentido de identificar a pessoa. Então, nome, celular, número de celular. O que você pode fazer quando é assim? Você pode pedir separadamente, como já aconteceu num projeto nosso da própria faculdade, em que a gente precisava do WhatsApp da pessoa para poder mandar as informações para ela, tal. O sentido de fazer a pesquisa de mercado era esse, para que a gente coletasse o WhatsApp, o número do WhatsApp das pessoas e a gente passasse a monitorar essas pessoas, né? Então, aí a gente, ao invés de vir no formulário de pesquisa, então a gente colocou lá, para ele responder o formulário, sem identificação, e depois, numa folha à parte lá, se a pessoa quisesse preencher, ela preencheria, tá? Então, não é de identificação, não posso. Outra coisa, quando vocês colocam aqui, vocês não colocam como alternativas, então vocês colocaram aqui, ó, nome, interrogação, idade, interrogação, sexo, interrogação, tal. Isso aqui se torna uma pesquisa qualitativa, tá? Extremamente necessário se colocar as alternativas aqui, ó. Porque na hora de vocês passarem a pesquisa, é muito mais fácil de vocês analisarem ela lá na frente, né? Vamos supor, se eu passar aqui 300 questionários com 100 coisas alternativas aqui, fica muito difícil para vocês analisarem depois. Então, não pode ser dessa forma, ela tem que vir com as alternativas, tá? Para ela não se tornar qualitativa. À medida que eu coloco aqui as alternativas, ela se torna quantitativa, ou seja, eu estou induzindo a pessoa a responder aquilo que eu quero, tá? Não induzindo ela a responder uma determinada resposta. Estou induzindo ela a responder dentro daquele parâmetro que eu estou estabelecendo, tá? Porque ali é muito mais fácil eu bater essas informações depois. Lembra, quando a gente abastece o computador com elas, tal, vai lá no laboratório de informática, vocês passaram do papel para o computador, vocês mesmos fizeram o preenchimento, tá? Então, é muito mais fácil a análise, ok? Outra coisa aqui, ó. Por exemplo, o que eu sempre falo nas pesquisas, eu coloquei aqui um número máximo de 20 e poucas questões, né? Mas o que eu sempre falo da pesquisa, vocês precisam perceber, ou seja, depois que está pronta, vocês precisam fazer uma certa simulação. Por quê, pessoal? Por exemplo, aqui no item, deixa eu ver aqui onde é que vocês colocaram, no item 8, qual a sua profissão, tá? O que pode agregar para mim eu saber a profissão do entrevistado, tá? E mesmo que fosse assim, eu teria que colocar lá, se fosse uma coisa interessante e tal, eu teria que colocar trabalha, não trabalha, tal, como alternativa. Preciso colocar que ele não trabalha, tá? Mas, por exemplo, o que vocês pensaram quando vocês colocaram lá, fizeram a pergunta de profissão?
ela precisa ter um sentido. É isso que eu queria que vocês entendessem. Ela precisa ter um sentido para eu colocar essa questão aqui. Tá? Por exemplo, se eu só colocar profissão e eu não tiver nada que responder em cima da profissão, por que eu quero colocar profissão aqui? Se fosse para um determinado, vamos supor que fosse uma pesquisa eleitoral, vale a pena saber a profissão? Talvez, para você saber se o público que você está trabalhando aqui, se ele é A, se é B, se é C, se é D, tá? Então, aqui, nesse sentido, valeria a pena. Agora, por exemplo, qual a sua profissão? Sendo que você está fazendo essa pesquisa com alunos que vêm do terceiro ano do curso médio, do ensino médio. Então, profissão eles não têm ainda, provavelmente não têm ainda. Se tem, são profissões bem de 1, 2 salários mínimos, tá? Então, qual é o sentido de eu colocar aqui profissão? O que vocês pensaram aqui, se é que vocês já se ligaram nisso aqui, que a profissão ela não tem uma situação, ela não vai me responder alguma coisa que seja relevante aqui. Tá? Alguém quer falar alguma coisa aí? Por que vocês colocaram a profissão? Para que a gente possa... Porque às vezes vocês pensarem em alguma coisa também, eu não estou pensando, né? Alguém sabe daí? Não? Eu acho que é no sentido de saber se a pessoa está trabalhando ou não, sabe? Então vamos direto ao assunto. Trabalha? Sim. Não. Tá? Porque a profissão aqui, ela vai, por exemplo, se você quiser colocar a profissão, olha, por isso que eu falei para vocês que vamos comentar as informações aqui para a gente ver o que pode dar errado lá na frente, né? Por exemplo, se eu for passar ela para quantitativa, eu preciso colocar alternativas, né? E aí, quantas profissões existem? Como que eu vou saber o que a pessoa é? Eu posso saber se ela é autônoma, se ela não sei o quê, mas profissão, dificilmente vocês iriam conseguir. Tá? Então, já que é esse... pode falar. Desculpa te interromper, mas foi a mesma questão que nós erramos no nosso grupo, né? Quando a gente colocou, a gente pensou assim, putz, aqui na região tem poucas profissões, ou você é do comércio, ou você é da usina, ou rural, ou autônomo, não tem muitas opções fora isso, né? Aí você fechou a questão, Osmar, aí não tem problema. E aí a nossa ideia, pelo menos quando nós formulamos, era entender, puxa, porque quando você fala do universo dos escolares, aí realmente a questão não tem muito a ver. Mas se você for sair fazendo uma pesquisa na rua, nós entendíamos que, putz, então a gente entrevistou muita gente do comércio e não entrevistou muita gente da parte rural, aí do agronegócio. Foi mais ou menos nisso que a gente pensou. Mas realmente Sim, é uma questão... Qual que é a diferença? Qual que é a diferença de uma para outra? Por exemplo, quando vocês fecharam em alternativas, que vocês colocaram aqui, do comércio, da indústria, não trabalhava, era estudante, alguma coisa assim, né? Vocês fecharam a questão, aí ela se torna correta. Você entendeu? O que eu estou falando aqui, ó? Que aqui, qual a sua profissão, ela está aberta. Se você não colocar alternativas aqui, ela está aberta. E aí ela fica muito difícil de vocês analisarem ela depois. Entendeu? Agora, por exemplo, na opção de vocês, que vocês colocaram as alternativas, fechando, ou a pessoa é do comércio, ou é da indústria, ou é tal, tal, tal. E não há possibilidade da pessoa responder outra coisa, senão aquilo que vocês colocaram, ela está correta. Você entendeu? Se você acha, por exemplo, você está indo para o comércio, tentar saber qual a profissão. Se o cara se ele é autônomo, se ele trabalha no comércio, se ele trabalha na indústria, então, você está fechando as alternativas para ele. Aí ela está correta. Aí está tranquilo. Por exemplo, se eu fosse entrevistar... pode falar. Eu só não lembro se a gente jogou outros, porque se jogou outros, aí não fecha mesmo, né? Exatamente. Ela precisa fechar. Eu preciso, dentro daquilo que está ali, precisa estar a alternativa que eu vou responder. Tá?
E aí ela se torna relevante. Por exemplo, quando você vai para uma pesquisa externa, e você quer saber essa profissão tentando amarrar isso, você vai falar, pô, ela tem condições de pagar? Tem, porque ela está na profissão tal. Você sabe que o cara que trabalha na usina, aí, por exemplo, o William, ele ganha 10, 12 salário mínimo, né, cara? Então, 10, 12 mil reais, né? O cara é Marajá, né, velho? Ei, professor, deixa os 12 mil saber disso. Tá? Então, aí você fecha a conta, aí tudo bem, aí vale a pena você perguntar. Agora, de forma aberta, não, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu coloquei aqui de vocês. A média salarial, deixa eu ver qual que é a questão aqui de média salarial. Aqui, ó. No item 9, aqui, ó. Qual o valor da média salarial? Pessoal, eu preciso tomar cuidado com a questão, tá? Por exemplo, média salarial, o que eu entendo de média salarial? Eu entendo que a pessoa pode entender lá quanto que eu ganho, né? Mas a pessoa também pode entender a média salarial juntando 13º, juntando as férias e tal, e aí eu vou e divido tudo isso para ver uma média. Quando eu falo em média, é a média de valores. Tá? Então, isso que eu queria falar com vocês. Ó, seja direto. Aqui não dá tanto para entender isso de média salarial. É lógico, muito poucas das pessoas iriam pensar nisso, eu vou juntar o meu 13º, juntar tal. Estou só citando como exemplo para vocês, tá? Para que não cometam esse tipo de erro. Valor da média salarial. Vamos mais direto, tá? Seu salário é pronto. Aí coloco lá as alternativas. Então, um salário até 1.000 e pouco, até 1.100, de 1.101 até 2.100 e tal. Aí eu coloco lá. Tá? Então, é só para vocês, a pergunta, ela não pode dar duplicidade, ela não pode dar um certo desconforto da pessoa pensar. Ela é aquilo e pronto, acabou, ela responde ali rapidinho. Tá? Eu não posso torear. Na verdade, Oi, faltou... pode falar. Na verdade, o que faltou foi alternativas, né? Para limitar a resposta. Por exemplo, se eu coloco... Exatamente, Adriana. Se você coloca as alternativas aqui, você tira a dúvida da pergunta. Sim. Né? E depois, então, aí fica... agora eu estou entendendo. Depois, na hora, de montar um gráfico, se você deixar livre, esse gráfico não vai sair nada, vai sair 1% de cada coisinha. Exato. E aí, se você limitou a resposta, fica fácil, né? Sim, exatamente isso. O grande problema está aí, de você, nas alternativas, você matar esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Minha conexão caiu ou vocês estão me ouvindo aí? Ouvindo. Está ouvindo. Tá. Beleza. Ouvindo, normal. E veio aqui escrito que minha conexão estava ruim, isso aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Item 10, média salarial, tá. Item 10. Eita, Pedro, o que aconteceu aqui? Ei, ABC Rede. Coisa de ABC Rede, mano. Deixa eu dar uma diminuída aqui, ver se sana o problema aqui. Sei lá o que aconteceu aqui. Às vezes trazer a internet rural para a cidade, para dominar. Mas tudo bem. A gente vai falando sobre as questões aqui, não tem problema. Não vamos se atentar a isso, não, porque a gente acaba perdendo tempo aqui.
Ó, na 10 aqui, se você tiver a oportunidade, gostaria de estudar em uma universidade? Excelente a pergunta. Entendeu? Se você tiver a oportunidade, gostaria de estudar na universidade, você está perguntando para a pessoa se ela estudaria, se ela faria uma faculdade ou não. Tá? Então, isso sim é uma pergunta que você vai ter uma resposta direta àquilo que você está perguntando e vai ser muito relevante, né? Ó, na 11, qual o valor de mensalidade caberia no seu orçamento? Que valor da mensalidade caberia no seu orçamento? Ela tem que ser melhor formulada. Por quê? Se você colocar alternativas de valores aqui, naturalmente ela vai falar sobre a mais barata. Tá? E não é isso que a gente quer. Que a gente quer saber qual é o valor mais ou menos que ela pode pagar. Tá? Então, aí, naturalmente, por exemplo, se você responde lá, lembra que eu falei para vocês que existe um dado do Sebrae de que 30% que ela pagaria e tal, que seria a base de salário e tal, 30% ela poderia pagar numa faculdade? Então, quando você toma as informações, você fala assim, olha, você faria faculdade? Sim, tal, faria. Em vez de vocês perguntarem qual o valor da mensalidade caberia no seu orçamento, e aí ela vai, se você colocar alternativas, naturalmente ela vai falar mais baixo, tá? Com a faixa salarial dela aqui, ó, com a média salarial dela, e você colocando até 30%, você já tem essa resposta incutida. Eu não precisaria colocar ela aqui, você já tem ela na pesquisa aqui. E se eu perguntar, por exemplo, se eu perguntar de valores, normalmente a pessoa coloca mais baixo. Tá? Então, eu preciso tomar muito cuidado quando eu for colocar valores. Ok? Aí tem 12, né? Estudaria administração. Item 13, estudaria pedagogia. Maravilha. Tá? Você vai saber se ela tem interesse de fazer um curso de administração, se ela teria de fazer pedagogia. E eu até, pessoal, juntaria esses dois. A hora que eu for fazer o formulário final aqui, eu vou juntar essas duas, tá? Você estudaria administração ou pedagogia? Porque se ela colocar, você estudaria administração? Sim. Você estudaria pedagogia? Sim. Tá? Você perdeu a pergunta, porque você não vai saber nem se ela vai fazer um ou se vai fazer outro. E aí, naturalmente, eu preciso vir aqui e falar, ó, você estudaria na faculdade Regis Tupi? E aí depois eu venho com os dois cursos. Tá? Para ela vir numa sequência lógica. Tá? Então, você estudaria administração? Se você... A pergunta correta aqui, para não ter erro. Se você fosse fazer a faculdade Regis Tupi Paulista, que curso você gostaria dentre os existentes? Administração ou pedagogia? Tá? Você mata duas com uma só aqui. Ok? 14, prefere cursos presenciais ou à distância? Excelente, que aqui você vai saber se a pessoa vai fazer EAD ou não. Tá? Que é uma das coisas que a gente quer saber aqui. Né? Uma das coisas que a gente quer tirar dúvida. Na 15, há mercado para curso de administração em sua cidade? Legal, para a pessoa saber se ela fizesse a faculdade, ela teria emprego para ela na cidade. Ótimo, legal, bem formulado. Tá? A 16, há mercado para o curso de pedagogia em sua cidade? Poderia também, juntar em uma, juntar em duas, tal. Não teria problema. Tá? Mas aqui, como é definido por curso, acho que seria até melhor da forma que vocês fizeram. Nessas duas questões aqui, de forma separada, né? No item 17, caso fosse contemplado com bolsa de estudos, teria interesse? Excelente. Tá? Pode ser uma motivação de venda para ela. Olha, se tivesse bolsa, ela faria. Então, vamos tentar arrumar bolsa. Vamos tentar entrar dentro daquela coisa que a gente fala sempre, da necessidade e desejo do consumidor. Se tivesse bolsa, você faria? Então, beleza. Vamos tratar de arrumar bolsa. Tá? Item 18. Se você tiver a oportunidade, está disposta a continuar outro curso na faculdade?
aqui, pessoal, o que daqui para frente, me parece que vocês alternaram entre a pesquisa interna e a pesquisa externa. Então, tem algumas perguntas que são destinadas à pesquisa interna e tem algumas perguntas que são destinadas à pesquisa interna e externa. Tá? Então, por exemplo, aqui na 18, ó, se você tiver oportunidade, está disposto a continuar outro curso na faculdade? Outro curso na faculdade supõe-se que você já faz um. Então, seria uma pergunta interna. Tá? No item 19, você acha que a faculdade se preocupa em formar profissionais para o mercado de trabalho? Também seria interno. São todas válidas, sim, mas seria interno, né? Na 20, qual o seu grau de satisfação referente ao marketing de serviços oferecidos pela faculdade nas mídias sociais? Também, basicamente, seria interno. Tá? E eu preciso pensar se ela vai ser interna ou se ela vai ser externa. Tá? Na 21, como você avalia a limpeza e a variedade de alimentos disponíveis na cantina? Legal, também interna. Tal, se eu for trabalhar interna, totalmente válidas essas questões aqui, né, que vocês colocaram. Na 22, ok, que é, em sua opinião, a localização da faculdade está apropriada e estrategicamente bem instalada? Aqui eu só faria uma pequena correção, ela está formulada de forma correta aqui, mas o que seria interessante? Saber se o posicionamento de mercado da faculdade ainda continua sendo... A distância seria um diferencial competitivo, né? Então, eu posso perguntar para ela diretamente isso. Você faz faculdade por causa da distância ou do preço? Ou outros, né? Então, poderia, se fosse interna, colocar a respeito disso. Item 23 também é interna. Qual o seu nível de satisfação com o atendimento na secretaria? 24, como você avalia a estrutura da biblioteca, também é interna. E 25, você indicaria a instituição para amigos, isso é importantíssimo para você medir o boca a boca, que é, na verdade, a nossa principal propaganda, aquela que tem mais credibilidade. Tá? Então, indicaria a instituição para amigos, se ela fosse interna, seria muito bem formulada aqui, seria muito aceitável. Tá? Então, essas são as correções, só para vocês terem noção aí. Eu acho que vocês puxaram mais para a interna, né? Mas aí, por exemplo, quando você pergunta qual a sua profissão, tal, se ela já está interna, então não sei se seria... Ficou isso, né? Ela ficou nos dois, né? Mas às vezes ela passeia, né? Mas, na verdade, você queria era externa, né? Externa. Por exemplo, você fala, estudaria administração, estudaria pedagogia, né? São já externas. Ela ficou tá? mista. Ela ficou mista. Ficou trabalhando entre interna e externa aqui. Beleza? Então, essa aqui são de vocês. Deixa eu pegar outra aqui, para a gente poder analisar também. Aqui, ó, gostei bastante da pesquisa que vocês fizeram aqui de quem que é essa aqui? Ana, Karina Ferreira, Luiz. Gostei bastante do que vocês fizeram aqui na pesquisa dos dados, né? Vocês buscam aqui, mas depois a gente vai falar sobre isso. Hoje eu vou falar exclusivamente sobre as pesquisas aqui. Vou chegar na de vocês. Aqui, questionário. Então, vamos lá. Beleza. Bom, aqui eu tenho alguns probleminhas também, só para vocês terem noção aí, né, o que vocês poderiam melhorar nesse questionário, né, que não vai trazer algum problema lá para frente e tal. No início aqui, ó, quando vocês falam da idade, vocês falam aqui, ó, de 18 a 25, de 26 a 30 anos ou mais.
Pessoal, essa diferença de idade aqui, ela é muito pequena, ela é muito ampla, aliás, né? Vocês colocaram uma idade muito ampla. E o que vai acarretar isso quando vocês fizerem análise dessa pesquisa? Que muito provavelmente, 90%, se fosse, vocês vão entrevistar, por exemplo, pessoas das escolas de primeiro e segundo grau, lá do ensino, do curso médio, né, do ensino médio, né? O que vai acontecer? As pessoas vão estar todas 100% enquadradas de 18 a 25 anos. Tá? Então, fica mais complicado. Vocês não vão responder nada com isso aqui, ó. O que seria interessante? Abrir mais as alternativas. Por exemplo, de 18 a 20, de 20 a 23, de 23 a 25, tal, e assim por diante. E a hora que vocês chegarem, por exemplo, numa idade que não que é menos usual, aí vocês podem fazer com espaçamentos maiores. Mas, por exemplo, se eu for entrevistar o meu suposto aluno, tá? Seria interessante que eu abrisse mais essa questão da idade aqui. Tá? Então, de 18 a 20, de 20 a 23, de 23 a 26, de 26 a 30 e tal, assim por diante. Porque assim eu vou ter uma qualificação melhor daquela pessoa. Tá? Vamos lá. Estado civil, tal, não sei o quê. Tá. Possui filhos. O que poderia me ajudar numa estratégia de marketing? A pergunta possui filhos. O que vocês pensaram aqui quando vocês perguntaram de possui filhos? Vamos lá. Qual que é? Alguém quer falar aqui do grupo de vocês aqui? Ana, Karina, Luiz? O que vocês pensaram quando possui filhos? O que vocês queriam pensar com isso aqui? Algo relacionado ao perfil. Mas isso vai ajudar, por exemplo, na estratégia. O que eu quero dizer para vocês? Quando você faz uma pergunta, você precisa pensar que ela vai te ajudar em algo. Tá? Se você coloca aqui, possui filhos, isso não vai te levar a nada, então eu tiro. Tá? Eu quero criar um perfil desse cliente para eu saber se ele é classe A, B, C, D ou E. E, por exemplo, se vocês me falarem assim, olha, eu vou puxar pela renda, tá? A renda o cara coloca lá um salário mínimo. Se ele tem filho, isso vai atrapalhar aqueles 30% normalmente que a gente tem, tá? Aí é plausível, aí tudo bem. Só estou questionando vocês porque se ela não tiver o porquê tá aqui, eu tiro. Por isso que é interessante fazer aquele pré-projeto de pesquisa. Por isso que é interessante a gente ver antes aquilo que, se está legal o questionário, se ele não está, o que pode melhorar aqui. Tá? Então, possui filhos? Pode, tá certo? Pode. Aí nas alternativas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, mais de 5. Tá? Só para ficar claro aqui. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vocês colocaram aqui, possui filhos, sim ou não? Né? Eu poderia colocar aqui, já que não tem muita alternativa. 1, 2, 3, 4, 5, não. Pronto, acabou. Tá? Mais 5, não. E pronto, acabou. Beleza? Porque eu vou saber quanto da renda vai estar comprometida daquela pessoa. Ok? Aqui vocês colocaram cor e etnia. Aqui que o bicho pega. Qual é o sentido de saber se a pessoa é branca, amarela, parda? O que seria? Só vocês viajarem demais aqui, eu não estou visualizando, né? Mas o que seria interessante, por exemplo, numa estratégia de marketing, é saber qual é a cor e etnia dessas pessoas. Eles pegaram de outra pronta aí e colocaram ela aí do nada?
Ou pensar em alguma coisa diferente de mim? Hã? Alguém quer falar aí? Agora você está se ligando, né, Ana? É isso. Foi até bom, pessoal, ter essa pergunta, porque é para a gente pensar. Falar, o que isso vai me ajudar na estratégia? Nada. Tiro. Pronto. Lembra que eu falei? Quanto menor o questionário, é melhor. Né? Então, se ela não está aqui, se ela está aqui fazendo número, tira. Ok? Vamos lá. Uma pergunta boa. Deixa eu ver aqui. Qual que é? Aqui, ó. Onde você frequentou o ensino médio? Essa pergunta é muito boa que vocês fizeram, né? Onde frequentou o ensino médio? Por quê? Se essa pergunta for confrontada, tá? Se ela faria Regis ou não, pode dar uma resposta interessante aqui, tá? No sentido de que se a pessoa faz escola pública, ela pode vir para a faculdade Regis. Se a pessoa faz faculdade, fez escola particular, se ela viria para a faculdade Regis. Então, eu visualizando, quando eu confronto as informações aqui, essa pergunta ela se torna bem legal. Por quê? Porque ela vai me dar uma resposta. Por exemplo, se as pessoas do ensino médio que estão vindo, que têm intenção de fazer a faculdade Regis, se elas vêm do ensino público, se ela vem do particular, tá? Então, aí seria interessante. Talvez um pouquinho mais bem formulado aqui, mas seria interessante. Tá? Essa foi muito legal. Você possui algum curso técnico ou profissionalizante? Por exemplo, sim, há quanto tempo? Essa aqui também, ó. O que seria legal numa estratégia você perguntar se ela possui algum curso técnico ou profissionalizante? Ela não iria, pelo menos a meu ver, não iria me ajudar muito em nada na estratégia de marketing, né? Você possui curso técnico ou profissionalizante, né? Então, para mim, essa aqui também acho que cairia fora, não seria relevante. A não ser que vocês tenham também pensado alguma coisa diferente aí. Se tiverem, pode falar, tá? Outra, participação na vida econômica da sua família. Você desenvolve alguma... tá. Você desenvolve atualmente alguma atividade remunerada? Sim, eventualmente, sim, em período parcial, sim, em período integral, não. Só, vamos ser aquela coisa que eu falei, vamos colocar de forma mais clara, né? Para que a pessoa... a pergunta é boa, mas as alternativas têm que ser mais claras. Você desenvolve alguma atividade remunerada? Você trabalha? Sim. Não. Tá? Não tem, por exemplo, período parcial, período integral, tal. No que isso seria relevante? Se você trabalha normalmente período integral, é de manhã e à tarde, normalmente, né? Pode ser à noite? Pode, mas a maioria. De manhã e à tarde. Ou à noite não está. Então, eu preciso repensar isso aqui para ver de que forma que a gente poderia colocar aqui para ficar essa alternativa legal. Tá? Deixa eu ver aqui. Qual a sua participação na vida econômica da sua família? Tá? Eu também acho aqui que isso é historiado demais. Eu acho que fica muito complicado do entendimento. A gente entende aqui. Mas, por exemplo, você vai pegar uma pessoa entrevistada do segundo ano do ensino médio, vocês não têm noção do que está vindo por aí. As pessoas têm preguiça de ler, primeiro. Aqui eu já estou com ela extensa demais. Tá? Elas têm preguiça de interpretar. E aqui ela está extensa demais e um pouco complicada, eu tenho que pensar um pouco. Pergunta, ela não pode
pensar muito, ela tem que só ver aonde que ela se encaixa ali e colocar. Então, por exemplo, qual a sua participação na vida econômica da sua família? Você não trabalha e seus gastos são integralmente custeados? Tá? Vamos separar. Não trabalho. Sou dependente. Você trabalha independente financeiramente. Tá? Então, fica uma coisa meio que... a pergunta, acho que ela está muito interpretativa para uma pessoa que vai responder um questionário. Tá? Então, simplifiquem. Lembra que eu sempre falei sobre isso. Simplifique o máximo possível para que fique mais fácil para as pessoas aqui. Tá? Quem é a pessoa que mais contribui na renda familiar atualmente? Essa questão aqui, pessoal, ela é muito aberta. Tá? O que eu falo que é muito aberta? Quem é a pessoa que mais contribui na renda familiar atualmente? Pode ser uma pessoa que não tem nada a ver, tá? Do que vocês colocaram aqui, outro, tal, mas ela é muito aberta, você mesmo, cônjuge, companheiro, pai, mãe e tal, ela é muito aberta, tá? Se você perguntar qual a sua renda, tá? Aí você coloca as alternativas, até um salário mínimo, né? Que é até R$ 1.100, não trabalho, até R$ 1.100. De 1.101 até 1.102, até 2.102. De 2.102, de 2.103 até 3.103, tá? Então, pessoal, e você perguntar depois qual a sua renda familiar, tá? Você já responde tudo isso aqui, ok? Se você colocar lá qual é o valor da pessoa que trabalha ou não trabalha na sua casa, qual é o seu salário, então você vai saber que a renda familiar é uma renda mais elevada, tá? E a renda individual, por exemplo, a pessoa, ela pode não trabalhar ou ela pode receber até um salário mínimo, mas a familiar ela é alta, então essa pessoa não vai ter problema em fazer a faculdade. Tá? Agora, por exemplo, ela ganha só um salário mínimo. Beleza. Eu supostamente, né, a renda da família é até um salário mínimo. Supostamente, ela não vai colocar mais que 30% daqueles dados que a gente falou. Tá? Então, vamos ser diretos aqui, ó. Qual a sua renda familiar atualmente, tal? Legal. Até um salário mínimo, R$ 1.100. Ótimo. Vocês colocaram aqui um salário mínimo entre parênteses o valor, para que a pessoa saiba. Só que aqui, na segunda alternativa aqui, vocês pecaram um pouquinho. De 1.100 a 2.200, né? Acima de 3.300. E se eu ganhar entre 2.200, eu ganhar 2.500 aqui, onde que eu enquadro? Ó, não enquadro em nenhuma delas. Tá? Vocês colocaram aqui, ó, até de um salário mínimo até 2, né? De 1.100 até 2.200. Tá? E se eu ganhar 2.200, 2.250 aqui, eu não tenho onde responder. Por isso que eu falo, ela tem que fechar. É que nem aquele caso que a gente estava comentando aqui, que é o Osmar. Tá? Essa questão ela tem que fechar. Qual a renda familiar atualmente? Se ela for até um salário mínimo, beleza, até 1.100. Tá? De 1 a 2 salários mínimos. Beleza, de 1.100 até 1.200. Até 3 salários mínimos. Beleza, 2.201, tá? Até 3.300. Ok? Entenderam aí, ó? É que está dando um intervalo aqui, ó. Vocês não prestaram atenção aqui, ó. Até 2.200 e acima de 3.300. Então, na faixa entre 2.200 até 3.300, não existe. Tá? Eu não responderia, ficaria em branco, aí eu perderia a questão. Ok?
Qual curso você gostaria de cursar na Faculdade Regis de Paulista? Administração ou Pedagogia, só que antes eu preciso perguntar se ela quer cursar a Faculdade Regis, né? Eu preciso dessa pergunta anteriormente aqui. Se você respondeu sim, gostaria de cursar a Faculdade Regis anterior, qual curso você faria? Administração ou Pedagogia? Ok? Vamos mais. Qual valor você pagaria na mensalidade? Isso aqui eu tenho que... A mesma situação da outra pesquisa lá, tá? As pessoas tendem a colocar, quando é colocado em números aqui, ela tende a colocar o valor menor. Então, eu preciso formular de forma diferente, tá? Eu posso incutir isso quando você pergunta qual o valor, qual o seu salário, qual a sua faixa salarial, tá? E aí a pessoa coloca lá, eu ganho até R$1.000, supostamente até R$300 ela pagaria na faculdade, mais que isso não. E então não poderia custar mais de R$300, ok? Então é mais ou menos essa faixa. Esse valor hoje é único e exclusivamente por causa disso. 3.000 de 350 inicial é justamente por causa disso. A gente já fez esse projeto, tá? E aqui, ó, 350 a 400, 400 a 500 a 450. Se eu ganhar 400, eu coloco na de cima ou na de baixo? Né? Está constando 400 aqui nas duas, ó, de 350 a 400, de 400 a 450. Qual das duas eu coloco aqui, se eu ganhar 400? Então, se fosse 400 que eu pagaria na faculdade, não daria. Tá? Então, é aquilo que a gente fala, tem que fechar as alternativas, elas têm que fechar, ela não pode dar dúvida, né? Tem duas alternativas a mesma coisa, 400 e 400, 450 e 450, 500 e 500. Aqui, ó, até 500, né? 500 ou mais. 500 está dobrando aqui, ó. Teria que colocar aqui, ó, mais de 500. Aí não daria duplicidade. Ok? Então, vamos lá. Terminando já, pessoal. Falei que a gente ia terminar cedo hoje. Qual critério você procura na escolha de uma faculdade do interior? Tá, beleza, William. Tranquilo. Obrigado. Depois eu dou presença para você lá. Vamos ficar tranquilo. Então, vamos lá. Qual critério você procura na escolha de uma faculdade do interior? Localização, comodidade, tecnologia, método de ensino, nota do ENAD, cursos extras. E se for preço? Já não está aqui, ó. Tá? Então, quando você tem uma pergunta muito aberta, pessoal, acontece isso. Tá? Se eu quisesse colocar aqui, qual critério você procura da escolha de uma faculdade do interior? Preço. A localização, comodidade, tecnologia, método de ensino, nota do ENAD, cursos extras, o preço não tem aqui. Tá? Então, é perigoso, quando você faz ela muito aberta, você corre esse risco de você deixar uma alternativa sem colocar aqui e não ter nenhuma delas aqui, ó. Teria que ter, né? Nenhuma delas. Tá? Aí você fecha a questão. Ok? Em que cidade você reside? Teria que ter as alternativas aqui, tá? As 9, e aí você colocar outros, aí tudo bem, tá? Mas quando você só pergunta aqui, ó, em qual cidade você reside, você também está indo para pesquisa qualitativa, tá? Então, eu não posso deixar aberto, eu vou para quantitativo. Então, eu vou colocar todas as cidades que compõem a nossa região aqui. E aí, no final, vou colocar outra, porque pode haver, a pessoa pode vir de Presidente Prudente, tal, alguma coisa assim, e está respondendo o seu questionário. Tá? Na sua cidade possui transporte gratuito para as faculdades? Sim ou não? Tá?
Essa pergunta até seria relevante, né? Aqui. Faltou a alternativa aqui, ó, que eu coloquei. Nossa cidade possui transporte gratuito para as faculdades? Sim ou não? Faltou uma alternativa aqui, não tenho conhecimento, né? Porque às vezes a pessoa pode não saber se tem ou se não tem transporte gratuito. E aí, por exemplo, numa eventual estratégia, pessoal, vamos supor que saiu lá que a maioria diz que sim, a cidade dela possui transporte gratuito. Então, você vai saber que ela está bem informada, que ela sabe que existe o transporte gratuito que ela viria, tá? Se não, se a maioria das pessoas colocaram aqui, na sua cidade possui transporte gratuito para a sua cidade, não possui transporte gratuito. Eu posso fazer, tipo, uma parceria com a prefeitura para que ela dê o transporte, tá? Isso seria uma estratégia de marketing em cima do que ele está me respondendo aqui. Não possui transporte gratuito. Tá? Vamos supor que eu tivesse colocado uma terceira alternativa aqui. Não tenho conhecimento. Sinal de que a publicidade daquilo ali está mal formulada. Tá? Eu poderia colocar numa eventual estratégia, a sua cidade possui transporte para a faculdade. Você não teria esse gasto. Tá? Então, perceberam aí como a resposta ela te dá as alternativas para a sua estratégia. Tá? Mas ela não pode, de forma nenhuma, não está aqui. Então, está faltando uma aqui, ó. Não tem conhecimento. Ok? Qual método de ensino te atrai mais? Visual, cores, esquematizações, gráficos, auditivo, palestra e outros, cinelésico, prática. Pelo amor de Deus. O cara não vai nem saber o que nem ler, que nem eu estou sabendo ler aqui direito, né? Então, pessoal, isso aqui, que método de ensino te atrai mais? O que eu preciso saber? Qual que é o interessante para mim aqui? É saber se é AD ou presencial. E quando eu falo lá EAD, eu preciso saber, eu preciso informar o que é o EAD para o meu entrevistado. Ensino à distância entre parentes, por favor. EAD, a gente sabe porque a gente tem aula sobre isso, tal, não sei o quê. Sexta-feira de vocês é aula EAD, então vocês sabem. Só que a pessoa que está sendo entrevistada não sabe. Tá? Então, qual método de ensino te atrai mais? EAD, ensino à distância, presencial, tá? E, por último aqui, você possui acesso à internet, né? Por as últimas aqui, né? Você possui acesso à internet, sim ou não? Legal, porque já que você está perguntando sobre EAD, beleza. Tá? Agora, perguntar se é visual, auditivo, se é cinestésico e tal, isso aqui não me leva a estratégia, né? O que eu poderia fazer sobre isso aqui? Se fosse interna, se fosse uma pesquisa interna ainda, você perguntar para os alunos o que eles preferem, se é aula do tipo visual, se é auditivo, isso poderia servir como eventual estratégia de você falar, depois de uma reunião, por exemplo, com os professores, falar, olha, o aluno interno, o nosso cliente, né, porque vocês são clientes da faculdade, o cliente de vocês tem preferência por exemplo, aulas práticas, que nem a gente está tendo aqui agora. Ele tem preferência pelo sinestésico, né, de aulas práticas. Ok? Aí, você pode fazer uma estratégia em cima do ensino, da forma de ensino, onde é informado para os professores a respeito disso. Aí valeria a pena. Mas aí, eu não posso confundir a pesquisa interna com a externa. Tá? Foi o que aconteceu aqui na outra. Isso aqui só seria válido se fosse para uma eventual interna. Ok? Possui acesso à internet, sim ou não? Ótimo. Então, e quais meios eletrônicos você possui? Celular, tablet, notebook, computador,
não possuo, tal, teria que ter outros aqui, né? Tal. E eu não posso esquecer, pessoal, que quando eu vou, por exemplo, colocar isso lá no Google Formulários, quais meios eletrônicos você possui, quando eu passo isso para lá para o meu formulário, eu não posso esquecer porque ele pode colocar mais de uma alternativa aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que fazer aquela quebra lá para que ele possa responder mais de uma alternativa aqui. Tá? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre os questionários. Qual que vai ser nosso próximo passo agora? Eu vou juntar todos esses questionários, tá? Num só, pegar as mais interessantes aqui, juntar tudo num só. Teve umas perguntas aqui que eu não tinha pensado nelas, que foram bem legais. Então, eu vou juntar tudo num só para a gente poder ir a campo com essas pesquisas. Ok? Então, não sei como é que a gente vai fazer isso ainda. A gente faz uma reuniãozinha aqui para a gente definir qual vai ser a estratégia de liberar essas pesquisas para as pessoas responderem. Se a gente vai colocar algum incentivo, por exemplo, alguma bolsa, que a gente já comentou sobre isso com o Emerson, né? O que vale a pena é a gente pegar e ter contato com essas pessoas, tá? Que depois vão se tornar potenciais clientes. Ok? Beleza, então, galera. Então, até estendeu legal hoje, deu para falar sobre todas elas aí. Espero que vocês tenham entendido, né? Não é uma crítica de jeito nenhum as pesquisas de vocês. Só estou apontando para que vocês pensem a próxima vez que ela fazer esse pré-formulário de pesquisa, identificar qual que vai servir para mim, para minha estratégia ou não, para vocês verificarem se essa pergunta está aberta ou não, está muito aberta ou não, tá? É para isso, beleza? Então, deixa eu puxar a chamada aqui. Martin. Sete. Depois do dia 28, se foi prova, né? Quando ele tem que ser rápido, ele não é. Fala aí, mano. Bom, voltou aqui a conexão. Em casa, travou. Tá. Então, vamos lá. Adriana. E Ana. Aí, né? Anne. Aí. Arielle. Aí, Arielle, tá, né? Não? Eu vi aqui a Arielle. Eu vi também a Arielle. Aham. Eu deve ter dormido agora. Vai, Arielle. Não, professor, eu acho que deve ser igual eu. Não, eu tinha visto ela aqui também. Daniel. Beleza. Douglas. Aí. Eles estão na reunião e não está conseguindo responder. Beleza, caramba, obrigado. Grazi. Presente. Guilherme. Ok. Gerson.
Aí. Karina Barroso. Tá. Karina Ferreira. Tá aí também, né? Beleza, Kátia. Kátia não tá hoje? Lívia. Aí, né? Luiz. Tá. Osmar. Presente. Tá. Roselaine. Tá. Ok. Thaís. Tá aí. Beleza, Benevaldo. Presente. Aí. Vinícius Berto. Tá aí. Presente. Javier tá aí. Javier não tá aí hoje? Não, não vi também, não tá. William, tá aí. Beleza. Beleza, galera. Então, até semana que vem. Semana que vem eu já trago esse questionário provavelmente já pronto, para a gente poder discutir qual é o nosso próximo passo para o planejamento. Beleza? E aí a gente vê como é que a gente vai passar esse questionário. Boa noite, então, para todo mundo aí. Deixa eu cortar esse negócio de infinito aqui, que tá bonito na tela. Aqui. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Não tem ninguém.